Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Tino. Bom dia, professor Mauro. Bom dia a todos. A gente está começando mais uma aula aqui de projeto... Me perdi aqui, desculpa. Projeto de algoritmos. O professor Mauro fique à vontade aí com a turma e eu fico aqui quieto, aguardando qualquer suporte. Você pode me chamar, tá, professor? Ok. Eu posso compartilhar a tela aqui, professor? Tá. Ok, antes de iniciar, só vamos testar se de fato ele está... De fato, ele Legal. tá mudando? Tá mudando. Estamos vendo Tá. direitinho aqui. Ok. Deixa eu voltar. Ok. Então, deixa eu tirar isso aqui. Então, o artigo, né, que eu peguei, professor, ele é relacionado à redistribuição, né? O título dele é Algoritmo Genético e Variantes na solução de um problema de configuração de redes de distribuição. Dois autores, esses autores são da USP, tá? Então, o principal objetivo desse paper lá é apresentar uma metodologia, né, para a resolução de um problema de configuração de rede de distribuição com aplicação de minimização de perdas elétricas, né, analisando diversas variantes aí do algoritmo genético, né? Método de seleção, método de cruzamento, controle dinâmico de probabilidade de mutação, tá? Então ele faz uma avaliação nesse problema aí de minimização de perda de elétrica. Eu peguei a referência bibliográfica, né? Ele inicia falando sobre trabalhos, né? Trabalhos de Nara, Miranda, 1992, né? Foram os precursores de algoritmos genéticos para a resolução desse tipo de problemas na área de elétrica, né? Na área de perdas de energia. Em 99, esse Kagan ele fala sobre esse mesmo problema, mas aplicando redes neurais. E aí segue em 2003 com Cebrian, né, o trabalho que determina a configuração mínima de perda, né, com critério de variação na taxa de recombinação e mutação de algoritmos genéticos. Então ele vai fazendo um histórico aí dos trabalhos que ele identificou e pegou como referência. Revisão bibliográfica, tá? Inicialmente ele fala um pouco sobre a otimização, né? Otimização nada mais é que um problema, né, onde você tem uma função objetivo e uma série de restrições e você tenta achar ali dentro daquela função ali um ponto de máximo ou de mínimo, né? Coloca uma expressãozinha, uma formulaçãozinha matemática, né, onde ele mostra uma função objetivo, né, onde ele busca uma solução x asterisco, né, pertencente a m, onde para todo x, né, essa função f de x é menor do que esse f de x asterisco. Então você tem ali um máximo global que é esse f asterisco, tá? Problema de minimização é só você inverter a função, né, e achar, inverter não, colocar um negativo na função e achar. Então ele fala de maximização e minimização. Esse é a otimização, ela é utilizada em todas as áreas, né, várias áreas, né? Então é mais ou menos o que ele fala no seu paper, né? E aí ele entra lá no problema, né? Minimização de perdas elétricas, tá? Então, primeiro ele contextualiza, professor, a questão da resistência elétrica, né? Dos materiais empregados, né, nos condutores elétricos e cita, né, metodologias para você reduzir essa resistência, essa perda por efeito Joule, né? Ele fala no emprego de condutores de maior seção, fala na possibilidade de novos circuitos, instalação de subestação, né, de forma a reduzir e aliviar o efeito Joule. E por último ele coloca, né, uma opção, tá, de você mudar os estados de dispositivo de seccionamento, ou seja, mexer nas chaves seccionadoras, e com isso você ter circuitos, né, que permita uma minimização dessas perdas, né? E ele trabalha nesse paper em cima disso, né, no chaveamento, na abertura de chaves no circuito, para garantir uma forma ótima, né, uma perda mínima aí do seu projeto. Aqui é como ele modelou, ele formulou, né, a questão da perda, né, buscando a minimização da perda. Ele tem aquele min C perdas igual a CP mínimo de R vezes esse parênteses aí, né. R é a resistência, né, resistência no nó,
e X é a corrente, né? É aquela fórmula básica lá, RI ao quadrado é a perda por efeito Joule, é a perda resistiva ali de energia, tá? E aí sujeito a restrições, né? Ele mostra aqui todas as restrições com igualdade e desigualdade, né? Mostrando aí que esse problema é um problema de solução não linear, tá? Em seguida, professor, ele mostra que essa função objetivo, né, onde ele está trabalhando, ela pode ser feita incluindo, né, todo esse parâmetro de restrição dentro da própria função, tá? E ele usa isso lá na frente, né, nas funções para analisar lá a questão da população, né, a aptidão dos cromossomos, tá? Então, ele mostra uma formulação onde ele tem a função objetivo e as restrições de igualdade e desigualdade, e depois ele joga nessa função objetivo, adiciona essas restrições e coloca uma função única, né, com a função objetivo e a restrição associada. Aqui ele entra em algoritmo genético. Eu peguei, professor, parte da sua apresentação até para fazer um alinhamento aí do que eu entendi dentro do paper, tá? E você coloca lá perfeitamente os passos, né, do algoritmo. Ele gera a população inicial, faz a avaliação em função do cálculo de função, né, dos indivíduos, faz a seleção dos mais aptos, e aí sim ele começa o processo aí de crossover ou mutação, tá? Antes de tudo, né, precisa da codificação, tá? E aí ele mostra duas situações, ele coloca isso no paper dele, né? Essa codificação, imaginando essa primeira figura aqui, professor, ele tem duas subestações, tá? Uma subestação é 1 aqui embaixo, uma subestação é 2 aqui em cima, e diversas chaves, né? Chave 1, chave 2, chave 3, chave 4, com alguns blocos de carga, né? Então, essa é a primeira forma que ele tentou codificar esse problema, tá? E aí ele colocou para cada chave dessa daqui um bit, tá? Ele tentou colocar isso aqui, tá? A outra forma que ele modelou, e foi a que ele usou no trabalho, tá? Foi através de blocos de cargas, tá? Ele mostrou aqui, através desse bloco de carga, as entradas e saída dele e codificou, tá, o problema para fazer o algoritmo genético. Então, ele mostrou esses dois e, no fim, tá, ele dá uma conclusão sobre a importância de como codificar, né, esses problemas. Tá? Ele usa a codificação 2, tá? Da figura 2. Então, seguindo aí para a implementação do algoritmo genético, a população inicial, né, para esse paper aí, o trabalho que ele fez, ele usou, né, gerando, né, um número pré-definido de soluções iniciais aleatória, né, formando uma população inicial. Então, ele pegou de forma aleatória, né, a população inicial, tá? A parte das funções e restrições, tá? Ele usou, né, essa função aqui para avaliação, tá, professor? Avaliação da avaliação dos cromossomos, né? Então, para o emprego do algoritmo genético, em probabilidade de otimização com restrição, como a configuração de redes, após a definição da codificação de strings, compõe-se uma função de avaliação para os indivíduos a partir da função objetiva original do problema. Aquela função original, né, que ele modelou lá, aqui, tá? Com as respectivas restrições, tá? Por isso que ele mostrou lá naquele slide inicial a importância de juntar, né, a função objetivo com a restrição, tá? Então, aqui ele mostra e coloca também aqui uma observação sobre as restrições, né? Onde P representa penalização em função de excesso de carga em subestação, sobrecarga em trecho de circuito e a existência de cargas não atendidas, né? R dessa função são os fatores de ponderação. Então, essa foi a função de avaliação implementada aí no algoritmo genético para você classificar aí os cromossomos, né, avaliar cada indivíduo, tá? Depois daí ele faz o processo de seleção, né? Ele considerou nesse trabalho dele 3 processos, né? A seleção proporcional, aquele regra da roleta, né? Onde sorteia os indivíduos de uma população para cruzamento, onde cada um tem uma chance de sorteio proporcional aos seus respectivos valores de avaliação. O professor colocou como atributos, né? Na sua apresentação. Outra forma de seleção é através de torneio, onde ele seleciona 2 indivíduos e vê qual o melhor, né, para fazer o cruzamento. Essa seleção ela pode ter
mais de 2, né, indivíduos, ela pode ser aquele torneio Q, onde você sorteia um número maior e pega o melhor indivíduo para você fazer o cruzamento, né? E o ranking linear, né? Esse daqui, ele Acho que deu alguma pane lá no Cássio. Ranking linear. De volta aí. Dando para ele aqui, professor, para saber o que é aquilo, tá? Ele caiu, é. Ok, professor? Desculpa aí, caiu aqui. Tranquilo, Cássio, tranquilo. Posso retomar? Pode. Coloca no... A gente viu onde parou. Ok. Então, seguindo, ele No vai aí pro... Não, Oi, vamos tá voltar vendo? no linear. Ok, seleção, tá vendo? Professor. Posso passar? Não. Tu parou no ranking linear. Se puder explicar de novo o ranking linear. Sim, o ranking linear, então, ele seleciona os melhores, né? E aí, dentre os melhores, ele define, né, para cada indivíduo, uma probabilidade idêntica, né, para sorteio, né, probabilidade idêntica para sorteio, pega a base 1 sobre mim, né, que é a quantidade lá de melhores avaliados. Mas existe, né, ele mostra algumas formas, né, de você ponderar isso, aumentar essa probabilidade em função dos melhores avaliados e demonstra aí, matematicamente, uma formazinha, né, de você mensurar isso aí, tá? Então, essa probabilidade aqui, ela pode ser ajustada, né, através desses parâmetros aqui embaixo. Ok, professor? Posso seguir? Pode sim. Quanto à parte dos operadores genéticos, agora sim, depois de selecionado o cruzamento, né, ele fala, né, sobre o cruzamento crossover, né, onde ele troca arbitrariamente ali substrings com o mesmo tamanho, 2 cromossomos idênticos. Lá em cima, professor, eu copiei parte da sua apresentação, onde ele mostra ali pedaço dos cromossomos sendo trocado, né? Ele mantém a carga genética principal, mas troca aqueles pedaços ali já predefinido. Normalmente, o algoritmo genético básico ele tem uma determinada probabilidade, uma probabilidade fixa, né, para fazer isso, ou seja, existe a possibilidade de 2 cromossomos não fazerem o cruzamento, o crossover, né? Ele também mostra a importância de fazer esse crossover e às vezes o benefício disso em mais de um ponto, tá? Nesses trabalhos aqui do Spears, né, de 1991, e também mostra, tá, professor, no seu trabalho uma forma, né, de ajuste, né, dessa frequência aí, dessa probabilidade de troca. Ele faz um ajuste quando os alelos, né, que são os cromossomos que estão ali no mesmo local, né, com as mesmas características, começam a convergir, ele busca fazer um ajuste através dessas contas aí,
dessas fórmulas aí, um ajuste triangular, trapezoidal e exponencial, ou exponencial, para você melhorar aí a performance aí do cruzamento do crossover, tá? Então ele apresenta também isso aí no trabalho dele. Segue para a parte de mutação, também peguei essa parte superior aí da sua apresentação, né? Normalmente é utilizado baixa probabilidade de mutação, uma baixa taxa, né, de mutação, né, numa condição normal essas taxas de mutação são pequenas, né, suficiente apenas para aumentar a diversificação. Ele fala no trabalho dele em alguns algoritmos evolutivos, onde ele tem inicialmente uma taxa maior e quando ele vai estabilizando, ele reduz essa taxa de mutação, tá? E também ele apresenta, né, no trabalho dele, uma forma de ajuste também dessas probabilidades de mutação, né? Ele apresenta essa metodologia também que faz o ajuste, né, da probabilidade de mutação, tá? Então ele coloca isso e usa essa metodologia aqui nos seus testes lá, nas suas análises, tá, professor? Critério de convergência, tá? Aí já olhando como o algoritmo, né, ele sai, né, ele dá um resultado, quais são os critérios que ele analisa, né? Primeiro critério é o melhor indivíduo, né? Se esse indivíduo não tem melhoria na avaliação por um número fixo de gerações, ele vai, converge e sai. Ou um número máximo de geração. Então, ele tem um limite ali, X gerações, se não chegou na condição ideal, ele sai do algoritmo e mostra, tá? E sai ele sai do loop, né? Aí os resultados, tá, professor? Aí essa é o modelo hipotético da subestação. Ele fez duas formas. Ele fez uma modelagem hipotética e utilizou os resultados dessa modelagem hipotética dentro do caso real, tá? Então essa parte azul aqui são as subestações, essa embaixo aqui aí são as chaves seccionadoras, os S aqui são as subestações e esses quadradinhos laranja são as chaves, né, seccionadoras. Então o objetivo é identificar, né, a condição de abertura e fechamento dessas chaves aí, que minimize a perda de energia do sistema. Então, para a rede hipotética, ele usou todos os critérios de seleção, né, o proporcional roleta, o torneio com o 4, Q8, né, o ranking linear e uniforme, tá? Aqui ele utilizou tanto o linear, pegando os 4 melhores formulações, como aquela forma que ele apresenta lá, tá? Para uniforme, cruzamentos com 1 ponto, 2 pontos e taxas uniforme de 0,65 e 0,85, tá? Então ele pegou para cada combinação, seleção, cruzamento, ele rodou esse processo 5 vezes, tá? Ele rodou esse processo 5 vezes e inicialmente gerou 12 indivíduos, limitou em 500 gerações ou 120 consecutivas sem melhoria. Então ele mostrou, ele fez o quê? Inicialmente gera, né, a população inicial 12 indivíduos e os dois critérios de saída do algoritmo. 500 gerações, se não chegar, o algoritmo para, ou 120 com a mesma, sem avanço da melhoria. Tá? Então ele avaliou esses pontos. E fez, após isso, né, uma análise qualitativa, né, onde o eixo X, aqui, professor, representa o tempo de processamento das 5 execuções, né? E o eixo Y, tá? As ordenadas, indica a maior geração sequencial onde se obteve a resposta do problema, tá? Então, quanto menor o processamento e quanto menor a geração, né, sequencial, melhor o processo. Então, quanto mais próximo do 00, melhor a performance do sistema. E essas bolas, né, o tamanho dela está relacionado ao inverso do desvio padrão. Então, quanto maior, menor o desvio padrão da geração onde se obteve a melhor resposta. Então, se o sistema, né, se a combinação se aproxima do 00 e tem uma bola maior, esse é o melhor, né, teoricamente é o melhor perfil aí para essa rede hipotética, tá? E aí ele apresenta aqui, né,
que é a escolha ranking uniforme com Mi4 e Max 3, e o cruzamento uniforme, que é isso aqui, essa azul aqui, né? Ela tem, além de ter o menor desvio, ela pode trazer uma solução ótima, né? Uma solução ótima para esse processo. Depois ele segue, né? Depois dessa análise da rede hipotética, ele vai para o resultado com a rede real, né? E aí ele bota a figura meia complicada mesmo, ele não dá muito detalhes sobre isso no paper, mas dá para perceber que isso aí ela está muito mais complexa do que aquele nosso processo lá hipotético, né? O processo que foi apresentado. Então, de acordo com os resultados obtidos no modelo hipotético, foram selecionadas 3 alternativas de operadores de seleção: torneio, ranking uniforme e linear. Estas alternativas são combinadas com o operador de cruzamento uniforme para avaliação de desempenho dessa nova rede. Então, ele pegou os resultados e diz, vou aplicar agora na condição real. E aí, aqui estão, né, a seleção e o tipo de cruzamento, tá? E a forma como ele executou os demais parâmetros. Executou só uma vez, tá? Número de geração 30, número de indivíduos em uma população 20, probabilidade de mutação 1, probabilidade de cruzamento 85, e aqui ele formulou aqui os custos das perdas, tá? Percebe-se, né, pelo resultado, né, que aqui o ranking, né, uniforme, né, reduziu o custo anual de perda, o custo das perdas reduziu significativamente, né, em torno de 75%, tá, do processo. Só o algoritmo genético básico, né, só a implementação dele já reduziria 65% do custo anual. Aqui é um custo de 41 milhões, né, e aqui a redução, tá? Para onde ele iria. Então, só o algoritmo genético básico, 65%. No melhor caso, esse ranking uniforme dando 75% de melhoria, tá? As conclusões desse trabalho, né? Ele mostra que a partir das diferentes combinações, né, de operadores e parâmetros, a melhor para esse caso, a melhor combinação foi a seleção do ranking, juntamente com o cruzamento uniforme, tá? Houve uma melhoria superior, né, média superior de 70% nos custos das perdas à configuração existente, né, o que contribui para ilustrar o grande potencial da metodologia empregada. Então, aqui ele fala, quando aplicado o estudo de minimização de perda em uma rede real, só o AG base foi capaz de dar uma solução de 65%, melhoria de economia. E com o emprego das variantes, seleção uniforme e cruzamento uniforme, essa melhoria subiu a 75% do custo mensal. Por fim, uma das outras conclusões que ele obteve lá e eu achei relevante, né? Ele fala sobre a codificação, tá? Ele fala que é importante notar que a codificação do problema é essencial para o bom desempenho do algoritmo geométrico. Nota-se que simplesmente não há convergência para o caso onde cada chave é associada a um bit do string, como ilustrado na figura 1. Tá? Nesse caso aqui, ele não tem convergência, o problema dele. Todos os exemplos ilustrados tiveram codificação conforme proposto, H99, orientado aos blocos de carga do circuito, que aquele foi essa segunda figura aqui à direita. Tá? Então, professor, é isso. Né? Se tiver algum questionamento, algum ponto... Professor Mauro, não está fechado seu áudio. Eu fiz algumas anotações aqui e o artigo ele é muito bom. Eu acho que sobre valorizar isso, né? Acho que tem mérito teu sobre valorizar. Então, por exemplo, é um artigo que mostra o emprego e chega até quanto ele economizaria, né? Então, ele consegue quantificar muito bem o uso do algoritmo genético. E não só o uso, ele dá diferentes técnicas e ele soube quantificar isso em dinheiro, né? Quanto que o uso disso poderia dar lucro. Então, eu acho que tu soube apresentar isso muito bem, né? Sabe, soube resumir o artigo para isso. Então, eu creio, por exemplo, para qualquer pessoa leiga, vendo essa apresentação, a pessoa vai se sentir muito interessada em algoritmo genético, porque
você conseguiu mostrar que ele tem um valor, né? A gente só entende o valor quando quantifica isso em ganho, né? Então, isso foi um ponto positivo, né? Sobre valorizar o artigo que tu teve, que era um artigo muito bom. No início, tu colocou referência bibliográfica, tá? Mas referência bibliográfica é só quando eu tenho, como é que eu posso dizer, da onde você tirou aquilo. Então, o termo correto seria referencial teórico, tá? E tu até colocou no meio, assim, revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica também, quando tu já faz um monte de onde tu tirou essa e essa informação. Na verdade, acho que tu não precisa também esse texto que tu colocou, revisão bibliográfica no início. Achei legal que tu colocou a parte matemática, né? Tu não teve medo de explicar a parte teórica de elétrica. E eu acho que mesmo uma pessoa leiga conseguiu mostrar as fórmulas sem assustar. Isso foi positivo. Apresentou os conceitos da parte elétrica com segurança. E sem medo de mostrar a fórmula de maneira simples. Eu achei muito bom que tu pegou a parte teórica, né, das aulas, colocou o passo a passo e foi identificando o passo a passo dentro do artigo. Isso foi muito legal. Até uma dica de quem ainda não apresentou, eu achei muito legal isso daí, porque mostra, se a gente conseguir fazer isso, a gente mostra que existe um passo a passo para o algoritmo genético. E aí a gente vê que esse passo a passo é seguido por todas as pessoas. O que existe são técnicas diferentes para cada um, como foi apresentado até nessa página aqui, ó. Na seleção, tu tem 3 tipos de técnicas para fazer a seleção do algoritmo genético. E identificar isso em cada paper, eu acho que é importante para a gente ver que o algoritmo genético ele não é nada do outro mundo, ele pode ser aplicado para diferentes resoluções de problemas e basta seguir um passo a passo e verificar qual a técnica que melhor se encaixa em cada resolução. É positivo também que detalhou bem os resultados dele, não só os positivos, mas até os... você não deve aplicar nesse caso, esse caso não resoluciona. Isso é muito importante, porque tem muitos papers que a gente vai encontrar aí na nossa vida acadêmica e o resultado dele é simplesmente, não use aqui, e já é uma contribuição. Foi esses os comentários que eu queria dizer. Gostei muito da apresentação, acho que mostrou segurança e mostrou o objetivo principal disso era isso, né? Mostrar a aplicação de algoritmo genético no caso real. E eu, pelo menos, vi na apresentação, eu vi que tinha um problema, foi definido o problema, tem um passo a passo de algoritmo genético que foi identificado o que o autor fez para atender a cada um do passo a passo e no final mostrou os resultados. Então essas são minhas considerações. Ok. O próximo, quem mais pode apresentar hoje? Tem o Denilson aqui, não sei se ele vai apresentar, e tem o João. Então, sei que vai apresentar hoje. Professor, eu estou aqui na sala, mas eu estou apenas assistindo, né? Vou deixar para apresentar na segunda-feira, que a noite hoje foi meio puxada aqui com a pirraia. Beleza. João, contigo. Professor, vou começar a compartilhar a tela. Vamos lá. Bom, o artigo que eu fui selecionado para apresentar foi sobre horários institucionais, né? É um artigo que eu percebi uma aplicação logo de cara, assim, pela forma como foi introduzido o assunto, né, pelo professor Mauro, uma aplicação na manutenção, que eu vou mostrar no final do artigo, né, na programação da manutenção, nossa programação semanal. É um desafio que nós enfrentamos, inclusive, lá na nossa empresa, né, a Transfer. A motivação dele é uma motivação histórica, né, o problema da elaboração do quadro de horários institucionais, que vem do inglês timetable problem, que ele é bastante comum, né, tem cenários que muitas vezes são bem complexos, porque tem várias instituições
ensino que tem inúmeras aulas de vários cursos, inclusive de segundo grau, de terceiro grau, simultâneos, dividindo salas de aula, laboratórios. Existem muitas disciplinas, muitas turmas e professores que têm que ser combinados, às vezes mais de um professor para dar a mesma disciplina. Enfim, também se aplica em instituições de saúde, como distribuição do plantão das enfermeiras, e no transporte, que seria a distribuição de horários de ônibus. São 3 problemas clássicos aí, que se usa a mesma solução. A motivação baseia-se no tempo que se gasta para elaborar o quadro de horários de uma instituição de médio porte, se feito de forma manual. Pode até se usar o Excel, por exemplo, mas feito de forma manual, não automática. O professor Vicente pode até depois dizer aí quanto tempo é gasto no início de cada semestre, aí, né, das disciplinas do ano. Mas a referência do artigo seria em torno de 100 horas para ser realizado manualmente, né? E, claro, isso varia de acordo com a complexidade e o tamanho da universidade. Imagino que universidades grandes como Stanford, deve ter uma dificuldade absurdamente maior que essa. E quais são as variáveis que ele trabalhou, né? A restrição de professores, salas, laboratórios, turmas e alunos, né? Muitas vezes há turmas grandes, há turmas pequenas, há turmas especiais, né? Então ele nos resultados que eu vou apresentar, ele foi adicionando as complexidades pouco a pouco. E aí você vê o desempenho do algoritmo variando de acordo com essas restrições que foram sendo adicionadas. É interessante. E baseia-se já em trabalhos que eu considerei até relativamente recentes, né? Trabalho de Tan e Lucas, 2007 2009, dada a idade aí dos algoritmos genéticos, né? Na verdade, só começaram a aplicar nesse tipo de coisa há 12, 13 anos. Então, não é tão antigo assim. O objeto desse trabalho, ele focou exclusivamente no Cefet dos Campos Timóteo, Cefet de Minas, né? Campos Timóteo. Então, o que é que se espera com essa automação, né? A grade de aulas otimizada, o máximo de ocupação das salas e horários, porque isso, obviamente, tem custo para a universidade, né? O professor Vicente até conversou comigo recentemente sobre isso, né? A gente vai, um exemplo, o convidado está alugando esse prédio aí, e é interessante que ele ocupe o menor número de salas possível, porque o custo do aluguel é proporcional a isso, né? Ele precisa ter um número de salas restrito, mas que atenda a toda a gama de disciplinas e turmas que acontecem simultaneamente, né? E também, óbvio, o ganho de maior velocidade na elaboração de reajustes quando necessário. Digamos que um professor se afasta por algum motivo, tem que entrar um outro professor que tem outras limitações, ele dá aula em outras universidades, por exemplo. Então, muitas vezes tem que ser readequado de forma também a perturbar o mínimo possível as turmas, né? Para não mudar os horários para os alunos, né? A gente está até enfrentando isso no nosso próprio curso aqui com essas aulas online, né? Estamos fazendo em dias alternativos, e tem várias pessoas com dificuldade, né? Então, quem se ganha? Esse aqui é o passo a passo, vamos dizer assim, utilizado no algoritmo, baseado nesse artigo de Linder, de 2008, né? É um passo a passo para algoritmos genéticos em geral, né? Inicialmente você faz a seleção, escolhe os indivíduos que participarão da reprodução, aplica operadores genéticos aos pais. Eu vou mostrar depois como a gente define isso aí inicialmente, né? Você roda o algoritmo para definir uma nova população, né, com uma função de selecionar e definir as restrições, calcular o quanto essas restrições impactam, né? E daí a gente vai selecionar os melhores filhos que agora serão os novos pais, né? E descartar uma certa geração de pais. E é aqui onde se aplicam também aqueles métodos de crossover e mutação. Também vamos explicar um pouquinho mais à frente aí por que se faz isso, né? Satisfaz o critério de parada, sim ou não? Esse critério de parada, ele pode ser em função da função de qualidade, ou também tempo, né? Depende muito, a gente não pode também ter algoritmos que ficam rodando eternamente, né? Então, tem várias possibilidades de critério de parada.
e começa a rodar tudo de novo. Esses filhos, que já estão um pouco mais evoluídos, voltam a se reproduzir e esse ciclo vai se repetindo, né? Até satisfazer o critério de parada e encerrar o programa. Esse artigo ele fez uma analogia com o problema do caixeiro viajante, né? Foi um problema que a gente viu na sala de aula também, do professor Mauro. Aqui está bem simples, daqui a pouco eu vou mostrar uma figura de como se aplica para o algoritmo, para esse estudo, né? Com essa mesma lógica aqui do caixeiro viajante, né? Nesse caso, é uma figura que mostra um exemplo de um cromossomo para um problema de 5 cidades apenas, né? Então, você escolhe um cromossomo que passa por todas as cidades. Ele é feito de forma inicialmente aleatória para garantir a variabilidade genética. Ele também tem que permitir que os menos aptos também se reproduzam, porque há o risco de encontrar um ótimo local. A gente viu lá na aula, né, algumas curvas, por exemplo, que tem vários pontos mínimos, né, ótimos locais, e tem o ótimo absoluto, que é o ideal, que o algoritmo consiga chegar até ele. E para evitar essa convergência genética, que ele chamou assim, né, a um ótimo local, ele também permite que indivíduos menos aptos se reproduzam. Então, estabelece uma função de avaliação ou de qualidade, baseada nesse trabalho de 2007. Professor, diferentemente de Castro, né, eu tentei colocar o mínimo de equações possíveis aqui na apresentação, porque eu queria tornar ela mais intuitiva, né? Então, eu tentei, dentro do possível, explicar as equações, né, de forma a não colocar formas que assustassem algumas pessoas. Então, talvez eu não tenha escolhido a melhor estratégia, mas enfim, é como está aqui, né? Então, a função de avaliação, ela é uma função bem lógica, né? Você vai ter a quantidade total de genes, menos o número de choques ou restrições fortes, assim ele chamou, que foram encontradas ao final da simulação, né? Então, você vê que o número de choques ele vai diminuindo a qualidade da solução. Ele multiplica por preferências totais disponíveis no cenário. Eu vou mostrar isso mais à frente. Seriam as preferências de professores, por exemplo, por determinados horários, né? E ele pontua também positivamente se você atendeu essas preferências. Então, multiplica por todas as preferências disponíveis e soma caso você tenha atendido essas preferências. Então, a função, o cromossomo que atender melhor vai pontuar melhor também, ganhar, e vai ser um critério decisivo para ele se tornar o próximo pai, o pai da próxima geração. Os operadores genéticos são recombinação, crossover e mutação. Só uma pequena revisão do que seria crossover e mutação. Os pais, você divide basicamente em 2 blocos, né? O bloco A e o bloco B de cada pai. E você cruza, por exemplo, o bloco A de um pai com o bloco B do outro pai. Então, você dividir proporcionalmente também o bloco B desse primeiro pai com o bloco A do segundo. Então, você garante essa mistura chamada de crossover, né? E a mutação é você pegar um gene aleatório e mudar, forçar uma mudança, né? E isso vai garantir uma variabilidade genética e de certa forma, evitar a convergência para pontos ótimos locais, né? Que a gente chamou no artigo, né? Um ponto que assim, me decepcionou um pouco no artigo é que ele fala sobre essa parte teórica, mas ele, quando descreve o algoritmo implementado, ele não entra nesse detalhe. Tá? Ele apenas mostrou na revisão teórica, que é a primeira parte do artigo, e ele não mostra como ele implementou isso, né? Ele apenas abriu, vamos dizer assim, a caixa preta do algoritmo, de como ele faz a contagem de restrições que foram violadas ou não. Então, eu vou partir aqui agora para explicar como ele modelou a situação, o cenário, né? Ele faz uma tabela de todos os possíveis. O que é essa coluna S aqui? S seria o slot de aula, de sala disponível. Então, temos aqui S1, S2, S3, S4 até S8.
o dia da semana, dia 1, 2, 3, 4, 5, segunda a sexta, e os horários disponíveis, né, que ele colocou aqui 17 horários. Então, o que é esse slot? É uma sala num determinado dia, num determinado horário. Ele dividiu cada slot por hora. Há aulas que usam 2 horas, há aulas que usam apenas 1 hora, né? Inclusive há aulas que usam até mais, citadas no artigo. Ele considerou também que há uma certa preferência para colocar aulas sucessivas. Então, uma mesma disciplina não ficar, se ela tem 2 horas semanais, ela não ficar 1 hora na segunda, 1 hora na quarta-feira. Preferencialmente, colocar em sequência. Tá? Isso é bom para o aluno, é bom para o professor também. E aí, o que é que ele fez aqui? O que é um cromossomo? Esse algoritmo. Por exemplo, vamos pegar esse cromossomo aqui, que vocês veem que é muito parecido com a do caixeiro viajante, só que tem mais informações, né? Ele tem aqui a disciplina matemática, professor Júlio, do curso de informática 1, são 2 aulas por semana. Aqui, por exemplo, tem a aula de cálculo 1, professor João, da turma de engenharia 1. Então, ele, inclusive, aqui está combinando turmas de 2º grau com 3º grau, né? E o primeiro gene, que é esse aqui, desse cromossomo, né? Ele ocupa 2 aulas. Então, aqui na tabela, ele chama de tabela-alvo, né? Ela tem, a gente vai colocando cada gene, ocupando sempre o número de aulas determinado aqui. E um cromossomo, ele precisa ocupar todas as disciplinas. Você vê que esse cromossomo passeou aqui por todas as disciplinas, né? Isso é o ideal. A gente vai ver que quando vai adicionando mais restrições, pode chegar a alguns casos em que alguma disciplina fica sem sala disponível. Então, isso é uma violação forte, né? As violações fracas, ou restrições fracas, são as preferências. A gente vai ver também daqui a pouco. É só um detalhe aqui que quando você vai ocupando as salas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, essa figura inicial, tem apenas essas 2 aulas utilizadas aqui, né? Uma vez que você utilizou esse slot, por exemplo, que são 2 horas aula, e a disciplina tem apenas 2 horas aula na semana, então essa linha T aqui, ó, você utilizou toda a carga horária disponível. Ok, já zerou, né, essa disciplina. Só que ela ainda tem outros 2 horários disponíveis. Se você quiser alterar, você teria esse grau de liberdade aqui, em mais 2 slots, que eles estão colocados como P aqui, os preferenciais. Então, nesse caso, até a gente não ocupou o slot preferencial, acabou ocupando provavelmente o slot T, disponível. O slot I significa que está indisponível. Então, qual é a lógica aqui? Se eu utilizei essa sala nesse horário, a sala S1 no horário do dia D1, horário 4, para todas as demais disciplinas ela fica indisponível. Ok? E esse professor e essa turma, se elas ocuparam esta sala, este dia e horário, eles não podem ocupar uma outra sala ao mesmo tempo, obviamente. Então, o programa ele também coloca, uma vez que você selecionou esse slot aqui, ele coloca um indisponível no mesmo horário que foi ocupado. No caso aqui, o D1H4, D1H5. Então, na sala 2, sala 3, sala 4 e sala 5, eles vão ser marcados como indisponíveis. Ninguém pode ocupar dois locais no mesmo horário, né? Então, é assim que foi definido, né? O é utilizado, é quando você selecionou, inicialmente isso aqui é aleatório, né? Você selecionou os primeiros cromossomos de forma aleatória, né? Utilizou os slots e aí o programa ele vai e faz essas alterações para as demais linhas e salas, né? Colocando como indisponíveis. Qual é o escopo? Lá do Cefet, Minas. Temos 4 cursos técnicos, um curso superior, 19 turmas,
9 dos cursos técnicos e 10 do curso superior, 62 professores, 156 disciplinas, 27 aulas e 27 aulas eu acabei do curso superior e 203 aulas do curso técnico, de cursos técnicos. A seguir, ele faz a contagem de interferências. Isso aqui vai ser útil, como a gente viu lá atrás na função qualidade, para contar as interferências fortes e, em seguida, as interferências fracas. Né? Como é que ele faz a contagem de interferências? Muito bem, temos aqui a sala de aula 1, no dia 1, horário 1. Ela está disponível para 2 disciplinas. Inicialmente, não colocamos nada de preferência aqui. Esse é o caso mais simples. Né? Então, pode ser ocupada pelo professor 1, turma 10, como pode também ser ocupada pelo professor 2, turma 12, para ensinar outra disciplina, M2. Então, isso aqui é uma interferência. Isso aqui também é uma interferência, né? Porque tem 2 pessoas, 2 aulas diferentes, ou turmas diferentes, podendo ser na mesma sala e mesmo horário, mesmo dia e horário. Então, é assim que ele contou uma interferência. A outra forma de interferência, como eu falei, se esse professor P2 ele está alocado nesse slot aqui de dia e horário, ele não vai poder ocupar outra sala. Então, há uma contagem também de mais uma interferência na outra sala possível que ele pode ocupar. Isso aqui é um exemplo apenas com 2 salas, mas, como a gente viu, há 27 salas de aula para o curso técnico, né, na universidade, e 203 aulas totais. Então, há uma complexidade muito maior. Isso aqui é apenas um exemplo bem resumido da complexidade em fazer essa distribuição de horários. Né? Então, aqui são 2 interferências. Eu até imagino que houve uma falha aqui no artigo, que aqui deveria ter sido contada uma interferência também. Porque se isso é uma interferência para a sala S1D1H3, também é uma interferência para a sala S2D1H3. Né? Não sei se essa falha ela se perpetuou dentro do algoritmo, porque ele não abriu aqui para a gente. Né? Então, aqui temos 2 interferências e aqui temos uma interferência apenas para essa outra parte aqui. O que acontece? Tem um caso especial aqui em que essa forma de contagem linear simples, né, ela vai falhar. Um exemplo. Eu posso pegar essa disciplina, eu posso dizer aqui, ó, essas 2 interferências são piores do que ter uma interferência. Então, para esse professor P2 aqui, eu posso ocupar essa sala S1, D1, H1 aqui, com as 2 aulas dele. Porque só tem uma interferência, não tem nenhum critério de desempate das 4 opções que tem apenas uma interferência. Então, se eu ocupar esta sala de aula aqui, o que é que vai acontecer com esta disciplina aqui, com esse professor e esta turma? Ele só tem esses 2 slots disponíveis. Todos os demais estão indisponíveis. Se eu ocupo esta sala de aula nesse horário com esta disciplina, esse professor e esta turma, essa aqui ficou sem nenhum horário disponível, nenhuma sala disponível para ela. Então, isso foi uma violação forte. Ou seja, ficamos com uma aula sem nenhuma sala, dia e horário disponível para ser alocado. Então, é o que o artigo chamou de violação forte. E entra lá naquela função de qualidade. Então, a gente vê claramente que há uma falha nessa contagem linear simples aqui. Aí é onde entra a contagem, a forma de contagem que ele colocou. Né? Essa equaçãozinha aqui exponencial, não precisa se assustar com ela. Esse K ele arbitrou o valor 10. Ele vai contar apenas o número de disponibilidade menos 1, aqui no expoente. Então, a disciplina que tem maiores disponibilidades, vamos dizer assim, ela teria uma importância menor, porque ela tem mais flexibilidade, vamos dizer assim. Né? E no final ele vai somar essas importâncias de todas as linhas. Né? Aí entra uma continha nova, deixou de ser uma contagem linear simples. Somando as interferências, usando essas importâncias calculadas aqui de forma diferente, né? Vamos dizer assim, vemos agora que o valor de interferências que antes era maior para esses 2 horários aqui, agora ele passou a ser para essas duas primeiras linhas,
E é justamente o caso que a gente viu. Ó, se eu tivesse colocado essa disciplina P2, professor P2 aqui, nesses 2 horários, a aula M10 ficaria sem turmas, sem horário disponível. Então, esse cálculo de importância aqui, e se soma para um pouco de interferência, ele acabou sendo melhor, se mostrou mais eficaz. Então, foi esse cálculo que ele utilizou na simulação. Mesmo assim, ainda é possível de ocorrer interferências fortes, ou seja, ainda assim, mesmo com esse cálculo, é possível ter aulas que ficam sem serem alocadas. Então, é por isso que a função de qualidade vai definir os pais mais aptos, menos aptos, para que os filhos mais aptos e menos aptos, que vão gerar a nova geração de pais, e assim o algoritmo vai evoluir. Aí aqui eu dei um exemplo de como ele conta esses choques, né? Se eu utilizar, eu tornei, né, isso aqui que estava como disponível, eu torno indisponível porque eu utilizei essa sala e essa disciplina ficou sem nenhuma possibilidade de ser alocada, né? E aí conta um choque para essa aula aqui. Aí vem agora as preferências e disponibilidades, que são as restrições fracas, né? Como é que eu vou contar isso aqui? Simplesmente o número de preferências e disponibilidades total da tabela, né? E como eu expliquei lá no começo, à medida que eu vou preenchendo e marcando como utilizada, eu somo quantas dessas preferências foram atendidas no final, preferências e disponibilidades. Então, o artigo ele coloca isso como um critério para aumentar a qualidade da resposta do algoritmo, né? Então, é assim que você vai selecionar a próxima geração. Ele vai pontuar positivamente à medida que você preenche essas preferências e disponibilidades. Na primeira simulação que ele fez, aí já estamos partindo para os resultados, né? Ele não colocou nenhum tipo de preferência. Ele fez várias gerações, né? Praticamente todas resolveram o algoritmo, né? O que é resolver? Todas as aulas serem alocadas de alguma forma, ou seja, não haver nenhum tipo de choque ou restrição forte, ou seja, só teve apenas 2 simulações aqui, 2 testes que ele não resolveu, ou seja, gerou um choque. Uma disciplina ficou sem nenhuma carga horária alocada na semana. Aí veio agora a instância 2. Ele colocou preferências dos professores com base no último ano. Usou o histórico de preferências. Tá? Após 300 gerações, o algoritmo resolveu o problema, alocou todas as disciplinas, atendendo 93% das preferências, né, e rodou durante 4 horas e 50 minutos. Isso é interessante. A instância 3, ele agora colocou as preferências e disponibilidades informadas pelos professores. Então, isso não é com base no histórico, mas agora foi feita uma entrevista com todos os professores e pediram que ele colocasse horário preferencial e horário disponível, ou seja, ele não seria a preferência dele, mas que é possível ele dar aula naquele horário, né? E também informar, obviamente, os horários que ele não tem como dar aula de forma alguma, ou ele está trabalhando, está ensinando em outra instituição, por exemplo. Então, foram feitos 5 testes, números variados de gerações, e você vê que o atendimento a preferências em relação à simulação anterior, que deu 93,6, o atendimento já começou a cair. Porque agora colocamos mais restrições, né, preferências e disponibilidades. Aí vem agora a instância 4. Só que, curiosamente, também o tempo do algoritmo, o tempo que ele roda, cai, porque também diminui o número de possibilidades, né? Isso é interessante. Não é um algoritmo força bruta, que testa todas as possibilidades, mas, de certa forma, as restrições elas vão também diminuindo o tempo de simulação, né? Os primeiros tempos foram bem altos, né? 4 horas e 50, de repente caiu aqui para questão de minutos, né? Com essa coluna aqui, tá? Eu não entendi muito bem o que é que ele quis dizer, tá? Ele não explicou. Tá? Ele explicou apenas essa coluna aqui, que é o tempo que o algoritmo leva para resolver o problema, tá?
esse outro tempo aqui, infelizmente, não ficou explicado, não consegui compreender o que seria. Tá? A instância 4, agora você tem preferências, disponibilidades e restrição de turnos. Aí é uma questão que a universidade coloca, por exemplo, né? O curso de engenharia que eu fiz, as turmas ímpares sempre estavam pela manhã e as turmas pares sempre pela tarde. Então, é uma restrição que entra mais aqui. E com isso, a gente vê novamente que as preferências atendidas vão caindo, né, de professores. E aqui entrou também um detalhe mais. As turmas têm uma preferência, né, atendida, que seria turmas de manhã ou turmas à tarde. Então, acontecem exceções, por exemplo, tem cursos que é uma turma ímpar, mas que vai ter alguma aula à tarde. Ou seja, foi atendido essa questão de turmas ímpares serem de manhã em 86, 89, 87% dos casos. Em menos casos foi atendido, não foi possível atender. Então, vai ter pelo menos uma aula à tarde, por exemplo, para essas turmas ímpares e uma aula pela manhã para essas turmas pares. Né? E aí, eu enxerguei também aqui algumas oportunidades de aplicação para a nossa realidade. Por exemplo, ordens de manutenção, que é a minha realidade, eu trabalho na manutenção. Né? Qual seria a analogia? Ao invés de aulas, são ordens de manutenção que têm que ser alocadas na semana, ao invés de professores e alunos, turmas, são os nossos técnicos de manutenção, os executantes, e os recursos. Pode ser guindaste, pode ser andaime, ferramentas, coletor de vibração, termógrafo, etc. Então, a gente tem uma limitação de recursos de pessoas para alocar, para resolver essas ordens dentro da semana. Qual é o ganho? A gente consegue um nivelamento da programação, um aproveitamento máximo da equipe, né? Isso é o fundamento do programador. Ele está lá para usar toda a equipe, preferencialmente em todo o tempo. Então, qualquer ineficiência nisso que eu estou falando vai gerar a você ter mais gente contratada para realizar as ordens de manutenção. Se você consegue aproveitar o máximo de todas as pessoas em todo o tempo, você tem uma equipe mínima dentro da instalação. Isso tem ganhos óbvios de custo. Né? Qual é a grande diferença? As aulas, uma vez que você estabelece, você fica o semestre todo daquela forma, né? As ordens de manutenção, toda semana temos ordens diferentes. Então, isso aqui essa simulação tem que ser rodada toda semana, né? Pode ser semanal, pode ser diário, pode ser mensal, enfim, depende também do recurso disponível de programação que cada empresa tem. Né? Eu também fiz aqui uma tentativa, não é minha área de trabalho, né? A área de logística de terminais, de petróleo e derivados, né? Tentar fazer uma analogia onde eu também vejo uma possibilidade de aplicar isso aqui para otimização. Né? As aulas seriam os navios de produtos, né, petróleo e derivados. Isso aqui é a área do Cássio, aí, né? Então, depois ele me fala aí se eu falei alguma besteira. Os professores e alunos, turmas, seriam os nossos peers, tanques e linhas de descarga disponíveis. Isso já dá uma rede bem complexa de possibilidades, de custos diferentes, de logística associada à distribuição regional, por exemplo. Atendimento, a gente não pode falhar para entregar petróleo para nenhum lugar do Brasil, nem derivados, né? Gasolina, PAV, GLP. Né? Então, tem uma rede complexa e tem custos diferentes. Né? Tem locais onde você tem variáveis, inclusive, onde é possível colocar navios maiores, menores, navios de grande porte, né? Com Suezmax, que são navios que passam no canal do Suez, né? Navios menores, barcaças. Então, há uma complexidade muito grande envolvida nisso aqui. O desafio é grande. Né? E quanto maior a complexidade, eu entendo que maior é o ganho. Então, essa otimização da programação de navios, né, você vai ter maior disponibilidade, melhor logística de abastecimento, com custo menor. É um potencial muito grande. Eu não desconheço se há uma forma automatizada de se fazer isso na empresa. Né? Eu vou procurar até saber, né? Ou se isso é feito por
uma série de pessoas fazendo cálculos manuais, usando a experiência, obviamente. O operador logístico ele é um cara que tem que ser muito experiente. Né? Mas a gente vê com frequência falhas nessa aprovação, e aí oportunidades de ganho. Né? Então, eu imagino que haja um fator manual e humano muito forte nessa aplicação. Por isso, eu imagino que a gente tem um terreno aí vasto para ganhar, aplicando. E obrigado a todos aí pela oportunidade. Bom, deixa eu fazer alguns comentários aqui. A apresentação, o início foi bem organizado, apresentar motivação, objetivo, resultado esperado. Isso é importante para saber o que a gente vai ver na apresentação. Acho que isso foi bom. Assim como o Cássio mostrou o passo a passo genérico, né, de como resolver, quais são os passos para você ter um algoritmo genético, né? Apresentou muito bem a metodologia do trabalho. Uma coisa que eu reparei que também foi legal na apresentação, tinha citação, né? Então, ó, esse trecho eu tirei desse artigo tal, esse trecho são referências bibliográficas, né? Você citou de onde você tirou aquela informação durante a apresentação. Isso é muito positivo. No mundo da ciência, a gente tem que fazer dessa maneira. Legal que tu aprofundou bem a teoria, né? Para dizer, olha, o autor ele aprofundou muito aqui, então vou dar uma base boa da teoria para a gente entender. Tu detalhou bem o funcionamento do algoritmo, né? Como é que ele funcionou, como é que ele resolveu, né? Uma coisa assim que ficou em dúvida foi que tu citou o tempo, né? Mas o tempo ele está muito relacionado à limitação da máquina. Então, acho que faltou colocar, ó, esse tempo, esse experimento foi feito na nossa máquina tal. Porque a inteligência artificial ela vai mudar muito porque as máquinas são cada vez melhores. Então, daqui a algum tempo, esse tempo vai cair não por causa do algoritmo, mas por causa do hardware vai ser bem melhor. Então, hoje o tempo é um detalhe, né? Isso daí vai ser resolvido a ano, isso vai ter uma evolução. Então, faltar a limitação. Ter essa limitação. Citar no trabalho. Coloquei na tela aí, só para informação, eu esqueci realmente de colocar isso na apresentação, tá? Mas só para curiosidade de vocês, né? Foi um computador até bem atualizado, né? Mais ou menos o que eu tenho aqui à disposição do meu trabalho, né? Mas a gente sabe que tem possibilidades bem maiores, né? Inclusive usando GPU, etc. Né? Mas enfim, realmente eu esqueci isso aí. Eu vi que muito provavelmente devia ter no artigo uma coisa que tu não puxou na apresentação. Mas fica um ponto de melhoria, né? Pra gente ficar ligado nisso. E eu achei muito legal no final, que colocou as oportunidades, tem uma relação. Eu acho que o principal objetivo desse trabalho é vocês entenderem bem como funciona o algoritmo genético e trazer isso para problemas reais da vida de vocês. Assim, cara, eu estou vendo que isso pode ser utilizado aqui, aqui, aqui. Por isso que eu fiz questão de não focar só numa resolução de algoritmo genético. Por isso essas apresentações, a gente vê que o algoritmo genético pode ser utilizado para diversas aplicações, para diversas resoluções de problemas diferentes. Então, essa reflexão no final foi bem interessante. Então era isso, as minhas considerações. Mais uma vez, parabéns para ti, para o João e para o Cássio, que eu acho que foi um trabalho bem alto nível. A gente tem a apresentação de mais alguém hoje? Tem um Galaxy para vocês. Mauro, é o seguinte, eu teria duas apresentações hoje, uma do algoritmo genético e o outro da primeira apresentação, né? Só que eu só estou pelo celular aqui e a outra apresentação está no Jupyter, né? Eu ia apresentar no Jupyter. Mas eu tenho a apresentação aqui do algoritmo genético que está no PowerPoint. Não sei se vai ficar bom aqui apresentando pelo celular. Faz um teste que a gente já resolve essa. Tá. Vou tentar apresentar aqui pelo celular. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu vi também. Ah, tá.
achar aqui, cadê? Ué, esse negócio. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Alô? Estamos vendo, Leandro. No celular, vai ser um desafio, hein, jovem? Pois é, né? Vamos Essa é a lá. primeira vez que eu estou vendo aqui. Olha que eu estou assistindo live pra caraca. Vamos lá. Tá aqui, vamos lá. Vamos lá. Vou botar aqui a apresentação. Bom, o meu tema foi aplicação de algoritmos genéticos em investimento na Bolsa de Valores, né? Então, bom, deixa eu passar aqui. Eu fiz uma pequena introdução aí para poder situar os assuntos sobre Bolsa de Valores, o que é análise técnica, um pouquinho de algoritmo genético, né? Porque nem todo mundo conhece como é que funciona a Bolsa de Valores, né? Aí, no desenvolvimento, eu já trato da metodologia que o grupo lá do trabalho científico desenvolveu, né? E, por último, eu explano sobre os resultados que eles tiveram. Bom, um pouquinho sobre o algoritmo genético, né? É um algoritmo que é uma técnica, na verdade, né? Que busca a otimização, né? E é utilizada na ciência da computação para achar soluções, achar a melhor solução para um determinado problema, né? Achar soluções otimizadas para um determinado problema. São uma classe particular de algoritmos evolutivos, né, que usam técnicas inspiradas na biologia evolutiva, como hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação, ou crossover. Isso aí a gente viu nas aulas. Na prática, é gerado uma população aleatória de dados de entrada e depois aplica-se nessa massa de dados, a um problema e verifica-se quais dados de entrada resultaram nas melhores soluções desse problema. Depois realiza-se com uma combinação dos melhores parâmetros de entrada, gerando dados filho. Feito isso, é aplicada uma pequena mutação nos dados filhos para gerar uma certa variabilidade. Então, aplica-se essa nova geração de dados novamente ao problema. É esperado uma solução cada vez melhor a cada geração de dados filhos, até que se atinja uma condição de parada. E, no caso, essa condição de parada pode ser a quantidade de gerações, um resultado esperado da solução, né? Então, tem várias condições que a gente pode supor. Não sei se a letra ficou pequena ou grande aí, não sei se dá para ler. Bom, aí eu vou introduzir um pouquinho aqui como é que funciona a Bolsa de Valores, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a Bolsa de Valores ele é um mercado, né, onde existem pessoas e empresas que se relacionam através de compra e vendas
de seus títulos e ações. Uma empresa X, ela resolve se disponibilizar de alguns títulos da empresa, que são as ações, em troca de verba para realizar investimentos e projetos na sua empresa. Então, ela abre o capital, né, para se registrando na bolsa e listando as suas ações. Tá? Então, é como se as ações fossem, digamos, um pedaço da empresa, né? Você compra um pedaço da empresa, né? E, lógico, assim como tem os compradores, tem os vendedores, né? Então, um investidor ele pode lançar uma ordem de venda de suas ações na corretora pelo preço que ele pretende vender. Não necessariamente essa ordem de venda ela vai ser vendida automaticamente. Ele joga essa ordem de venda na corretora, né, e ela fica lá disponível na corretora. Um segundo investidor ele pode enviar uma ordem de compra na corretora, ou seja, ele pelo preço que ele considera interessante comprar tais ações. Se a ordem de compra e a ordem de venda baterem, chegarem no mesmo valor, então esse negócio é fechado. Então, se uma pessoa colocou uma ordem de venda de R$20 na ação e um outro investidor colocou também R$20 para uma ordem de compra, então esse negócio é fechado. Tá? Então, é basicamente assim que funciona o mercado da Bolsa de Valores. Aí aqui um gráfico das ações da Petrobras, né? Isso é um gráfico recente, tá? Já mostrando aí a queda de valorização aí das ações da Petrobras. Isso foi por conta dessa briga aí da OPEP, né? E da queda do preço do petróleo, né? Uma coisa que é interessante perceber aqui no gráfico das ações aqui é que tem o que a gente chama de candlestick, né? Que é um gráfico que veio do Japão, né? E ele é como se fosse uma vela com um pavio, né? Então, tem pavio, velas verdes e velas vermelhas, né? As velas verdes é quando aquela ação está se valorizando dentro de um determinado período, e as velas vermelhas quando elas estão se desvalorizando. Então, aqui tem uma explicação simples de como funciona essas velas da Bolsa de Valores, né? Por exemplo, a vela da esquerda, né, o que é um candlestick de alta, né, ele tem uma abertura na base da vela, né, e um fechamento no topo da vela, né? E tem o pavio, que é o máximo e o mínimo o preço máximo e o mínimo que aquela ação chegou naquele determinado período. Tá? E o contrário ali, o candlestick de baixa, né, houve uma abertura no topo da vela e um fechamento na base da vela. Então, houve uma desvalorização naquele determinado período. Então, esse período também da vela, ele é variável, tá? Ele pode ser um período de um mês, pode ser de um dia, de um minuto, tá? De 5 minutos. Então, na verdade, essa vela aí, ela é um acumulado de coisas que aconteceram nesse período. Tá? Então, eu posso iniciar o mês a R$20 e fechar o mês a 30. Então, vai ter um candlestick de alta, né? Mas durante esse período pode ter candlestick de baixa, de alta, né? E vai se compondo para fechar um mês. E o que é análise técnica, né? A análise técnica é o estudo dos movimentos do mercado, principalmente pelo uso de gráficos e indicadores estatísticos, com o propósito de prever futuras tendências no preço. Esse trabalho ele se utilizou da análise técnica para poder prever, né, as futuras tendências no preço e, logicamente, lucrar com esse tipo de ação. Então, a análise técnica ela afirma que os preços ela refletem o equilíbrio entre a oferta e a demanda por uma determinada ação. Se a demanda, ou seja, a ordem de compra for maior que a oferta, o preço aumenta.
Se a demanda for inferior à oferta, então o preço cai. Tá? Então, dependendo da quantidade de ordem de compra e de ordem de vendas, o preço oscila. Tá? Então, análise técnica, ela nada mais é do que você avaliar, né, se o preço vai subir ou cair, baseado no próprio gráfico, no próprio histórico do preço da ação. Com isso, se utilizam vários indicadores, vários cálculos estatísticos e matemáticos aí, né, que podem ser utilizados para auxiliar na análise técnica. Os indicadores que foram utilizados nesse trabalho foram as médias móveis simples e exponenciais. Tá? São dois tipos de indicadores. Na verdade, ele é um gráfico em que na média móvel simples ela é formada pelo cálculo do preço médio desse título ao longo de um determinado número de períodos, ou seja, ao longo de, sei lá, se for 5 períodos, seriam 5 velas, no caso. A maioria das médias móveis ela é baseada em preço de fechamento. Então, a média móvel simples de 5 dias, ela é a soma de 5 dias dos preços de fechamento de uma ação dividida por 5. Tá? E como ela é uma média móvel, ela se move, digamos assim, né? Então, como o próprio nome está dizendo, os dados antigos são retirados à medida que dados mais recentes se tornam disponíveis. Então, isso que torna uma média móvel, né? Ela se move ao longo do tempo. Então, e a média móvel exponencial, ela é o mesmo tipo de média móvel, só que ela aplica um maior peso aos preços mais recentes. Tá? Então, ela tem uma curva um pouco diferente da média móvel simples. Ela é mais rápida, digamos assim. Né? Conforme o preço vai oscilando, ela vai atuando mais rapidamente. Então, voltando àquele gráfico lá da Petrobras, eu tenho dois gráficos ali lineares de linha, né? Um em vermelho e outro em verde. Né? Inclusive no canto esquerdo da tela aí, está escrito ali MA14 close e EMA7 close. Né? O MA é a média móvel simples, né? É uma média móvel de 14 períodos, ou seja, ele soma 14 velas, ou seja, o preço de fechamento de 14 velas, né? E traça essa curva vermelha aí. E o EMA é a média móvel exponencial, nesse caso aí de 7 períodos, né? Então ele soma o preço de fechamento de 7 períodos, de 7 velas, tá? E traça essa curva verde. Tá? Então, esse artigo ele traz o seguinte. E aqui eu vou tentar para demonstrar aqui como é que a gente configura nesse aplicativozinho aqui os períodos, né? Aqui no caso da média móvel exponencial. Outro parâmetro que ele utilizou no trabalho é o stop ou stop loss, tá? Que é um termo em inglês chamado determinado para parar as perdas, né? Então, ele é simplesmente uma ordem de venda automática que você programa na corretora, né? Caso o preço de uma ação fique abaixo do preço que você estipulou. Tá? Então, se determinado momento a ação cair abaixo dessa ordem, ele automaticamente vende essas ações. Tá? Então, esse recurso ele é usado para mitigar riscos. Em resumo, ele consiste em uma reação a possíveis perdas. Tá? Então, esse trabalho ele utilizou esses 3 parâmetros para jogar no algoritmo genético. Né? Ele usou o parâmetro da média móvel simples, da média móvel exponencial e o do stop loss. Tá? No caso aqui, o da média móvel e da média móvel exponencial, ele vai variar
o período. Tá? Então, ele tenta achar o melhor período, né, o período ótimo para os dois, e também o stop loss. Tá? Então, a estratégia é o seguinte, né, ele pretende comprar ações quando a média móvel exponencial ela cruzar a média móvel simples de baixo para cima. Então, isso indica que tem uma tendência de alta. Tá? A venda ela é feita quando o cruzamento ocorre na direção oposta, ou seja, quando a média móvel exponencial, quando a média... Sai daí. Tá. Ela é feita quando a média móvel exponencial ela cruza a média móvel simples de cima para baixo. Tá? E também tem um outro indicador, que é o IFR, que é o Índice de Força Relativa. Tá? Esse indicador ele varia de 0 a 100 e indica a venda quando o valor do indicador está acima de S, ou seja, acima de um determinado patamar, e a compra quando o valor está abaixo de I, tá? Com I, 0 menor que I, menor que S, menor que 100. Tá? Também foi utilizado o mecanismo de stop loss para essa estratégia. Tá? Então, a metodologia, né, esse algoritmo ela foi implementado em Java, né, e o conjunto de dados utilizado foi a cotação das ações da Petrobras de 2000 a 2013. Para análise do algoritmo genético, foi considerada apenas a estratégia de cruzamento de médias móveis, simples, exponencial e stop loss, inicialmente, na qual cada indivíduo ela representa 3 parâmetros: o período da média móvel exponencial, o período da média móvel simples e o valor do stop, em porcentagem. Depois, a fim de aumentar o espaço explorado e tentar encontrar o máximo global, ele implementa um mecanismo de choque de mutação. Por quê? Porque ele viu que ele chegou muito rápido num ponto ótimo local, né? Mas ele queria ver se tinha um outro ponto ótimo que fosse o ponto ótimo global dele. Então, para isso, ele implementou o mecanismo de choque de mutação. Ele criou uma mutação maior, né, mais digamos, assim, mais impactante, né, do que a mutação genética corriqueira para poder encontrar os pontos ótimos locais. A modelagem também da decisão de compra e venda das ações foi expandida posteriormente, adicionando o indicador IFR, né, e eles procuraram encontrar a melhor combinação da estratégia anterior, que é das médias móveis exponencial e simples stop loss, com o IFR. Né? Eles adicionaram mais um indicador, né, para tentar melhorar essa estratégia. Né? Então, através dos operadores lógicos AND, OR, SHOR ou NAND. Tá? Então, ele pegava o resultado da estratégia anterior e fazia um operador lógico com o IFR. Aí, no caso aqui, ele plotou um gráfico, na verdade, 2 gráficos. Né? O gráfico da esquerda aqui, ele representa 3 eixos. Né? O MMS, tá? Ele variou o período do MMS de 0 a 200. Também ele variou o período da média móvel exponencial de 0 a 200. E ele variou o stop loss de 0 a 100%, né? De 0 a 1, no caso. Né? Então, ele obteve essa nuvem de pontos, né? Onde ele conseguiu obter os pontos ótimos naquela linha vermelha, né? Que, no caso, se mostrou ser um ponto ótimo local. Tá? Esse segundo gráfico aqui, né, ele já mostra após a otimização, né, do choque de mutação. Tá? Então,
demonstrando que tinha um outro ponto ótimo, que seria o ponto ótimo global, tá? Que seria esse tracejadozinho já próximo ali do zero ali, né? Bom, como resultado, eles tiveram o seguinte gráfico aqui de rentabilidade, né? Anualmente, em vermelho, tem o gráfico de variação da rentabilidade da ação, né, propriamente dita, certo? E em azul seria o do experimento, tá? Se ele comprasse e vendesse conforme o algoritmo genético indicasse, tá? Então, em todos os pontos aí, praticamente todos os pontos, né, a rentabilidade dele não é tão alta quanto se ele tivesse pegando a variação, mas também o risco também é muito mais baixo, né? Por exemplo, em 2008 ali, houve uma variação muito negativa ali, enquanto que utilizando o algoritmo genético ele teve resultados positivos, tá? Então ele só teve realmente resultados negativos em 2011 e 2012, utilizando algoritmos genéticos. Mas em todos os outros períodos ele teve resultados positivos, né? Mas na média ele provavelmente deve ter ficado um pouco abaixo nos anos anteriores. Então, no gráfico à direita, a gente tem a média e o desvio padrão desse experimento, tá? Então, a gente vê que, na média, ele conseguiu obter uma... Na média, ele conseguiu obter uma rentabilidade maior do que a rentabilidade da ação, propriamente dita, né? E o desvio padrão ele foi menor, né? Então, isso quer dizer que um desvio padrão menor, ele também tem um risco menor, né? Então, ele conseguiu aumentar um pouco o lucro e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de tomar um resultado negativo, né? Como pôde ser comprovado nos gráficos anteriores, no caso aqui, por exemplo, 2008, 2010, né? Eles tiveram resultado negativo na variação, mas no experimento eles tiveram resultados positivos. E aqui, como a título de enriquecimento aqui da apresentação, né, eu coloquei aqui uma ferramenta que ela já dispõe, né, ele não precisa utilizar Java nem nada, né, ele já dispõe de um algoritmo genético para você realizar os seus estudos aí de otimização, né? Então, essa ferramenta MetaTrader 5, ele já possui essa ferramenta de algoritmo genético, em que você pode utilizar todas essas ferramentas de análise técnica, no caso, o média móvel exponencial, e aí você coloca lá os parâmetros que você quer. Eu quero que ele varie de 0 a 200, de 3 a 100, né? Então, você só faz o input dos dados daqueles indicadores e ele traça a curva lá de rentabilidade para ti, né? Lógico, isso utilizando dados históricos, dados passados, né? Como todo bom trader fala, né? Dados o dado de história passado não representa futuro, né? Mas tipo, dá uma boa previsão do futuro. Por quê? Porque a bolsa de valores ela é cíclica, né? E o comportamento de compra e venda das ações, elas também são cíclicas. Então, às vezes, o comportamento dela é muito parecido ao longo do tempo, né? Então, lógico, tem que ter uma boa massa de dados, né?
Não adianta você colocar uma ação lá que tem um volume pequeno de dados. Você tem um volume pequeno de dados, o seu estudo também vai ser prejudicado. Então, por isso que a maioria dessas ferramentas de algoritmo genético para a Bolsa de Valores, eles são utilizados muito nas ações e nos índices que têm maiores movimentações, maiores volumes de movimentação, como Petrobras, Vale do Rio Doce, né, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né, que são ações que têm uma movimentação muito grande diariamente, né, e você consegue obter uma boa resposta, uma boa rentabilidade, caso venha se concretizar as ferramentas que você utilizou. Bom, é isso. Infelizmente, o artigo ele é muito sucinto, não deu para aprofundar mais com relação a qual foi o stop que ele utilizou, né, qual foi o ponto ótimo que ele utilizou, né, que ele conseguiu achar, né? Mas é um assunto interessante, né, que eu acho que eu já fiz algumas simulações nesse MetaTrader, né, uma ferramenta muito bacana, e quem quiser utilizar, aí o Vicente aí que gosta das ações aí. Leandro, deixa eu fazer mais considerações. Acho que tu apresentou bem o objetivo. Legal que tu colocou os conceitos da Bolsa de Valores em detalhes. Então, tu pegou o que foi utilizado no paper, né, e tu trouxe, parou para explicar o conceito de cada um. Isso também tu fez um bom uso do material, né, didático, pegar os gráficos certos e fazer essa explicação mais detalhada para um conceito mais complexo. Mostrou a metodologia deles. Eu acho que o que tu falou agora foi justamente o que eu senti falta, né? Do passo a passo do algoritmo genético, assim, a seleção, a amostragem, o que usou para mutação. E simplesmente resumiu e falou: os dados de entrada foram da Petrobras do ano X a Y. Então ficou meio vago assim. E eu lembro que o artigo é bem curto. Eu acho que talvez não tinha essas informações. Mostrou bem os resultados, né? Mostrou que faz sentido utilizar e também não é uma ferramenta perfeita, né? Também ela usa dados estatísticos e está sujeito a errar. E eu achei legal também no final que tu indicou uma ferramenta que também utiliza algoritmo genético, mostrando uma ligação entre um paper e materiais que já existem. Então, mais uma vez, dizer para todos que foi bem produtivo. Acho que todos entenderam bem o conceito do trabalho, né, que é justamente aprofundar. É uma coisa que eu quero que vocês peguem muito no curso de vocês, né? Procurem fazer isso. Procurar os papers, entendeu? Os artigos científicos, que eles são geralmente muito mais atualizados. Eles são um resumo, entendeu? Hoje o livro ele é muito defasado. Então, se for pegar um livro de inteligência artificial, ele está uns 3 a 5 anos atrasado nos conceitos. Claro que é bom para a gente ter uma base, mas a gente tem que prestar muita atenção que, às vezes, utilizando um paper, lendo 5, 10 papers, é muito mais produtivo do que tu ler um livro. Porque tu vê a aplicação e vê muito o detalhe que você tem que prestar atenção quando você for fazer o trabalho de vocês. Então, acho que hoje a gente teve a apresentação de 3 trabalhos. Eu peço para vocês que já apresentaram hoje também aparecer na segunda, que faz parte desse compartilhamento de conhecimento. E vocês também assistem os trabalhos que vão ser apresentados na segunda-feira. Beleza? Ok. Obrigado. Alguma dúvida? E a nota de vocês eu já vou lançar agora no portal. Vocês já podem ter acesso para vocês já ficarem mais tranquilos. Professor, queria aproveitar aí para parabenizar a turma e o seu trabalho com esses alunos. Eu estou acompanhando aí, fico ouvindo e fazendo várias coisas, mas eu consigo acompanhar de leve.
E assim, a qualidade está bem alta, né? E diverso, tá brincando com tecnologias, usando as tecnologias de IA na área de energia, na área de petróleo, na área de bolsa de valores, e aí realmente os trabalhos estão muito bons. O pessoal fez um trabalho bem legal aí, estou gostando. Muito legal. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. E nessa quarentena eu estava brincando aqui com o notebook, o Jupyter Notebook, para usando o CurveFit para tentar prever aí a quantidade de pessoas infectadas aí no Brasil, coronavírus. Olha aí, tem base de dados aberta, né? Aí ajuda. Tem base de dados aberta. Eu usei aquela do John Hopkins, né? Uhum. Aí eu utilizei a curva S, né? Que é a curva logística, como parâmetro para tentar prever mais ou menos a quantidade máxima de pessoas que vai ser infectada, né? Baseado na curva histórica aí, né? Curva passada. Muito legal, muito legal. Mas show. Legal. Obrigado, pessoal. Valeu, até mais. Até mais. Daqui a pouco tá lá no YouTube. Beleza. Falou, tchau. Tchau.